Olá pessoal, tudo bem por aí com vocês? Fico tão feliz de encontrá-los mais uma vez aqui na nossa Casa na Arte e hoje para conversar em especial sobre a poesia. Isso porque dentro de alguns dias será comemorado o Dia Mundial da Poesia. Não sei se vocês sabiam, mais um, né? Dentre tantos dias aí do nosso calendário que marcam datas específicas, conquistas, lutas políticas. Há pouco tempo gravamos aqui no canal um vídeo especial do Dia Internacional da Mulher e não queríamos deixar que o Dia Mundial da Poesia passasse em branco. Então trago aqui nesse vídeo para vocês algumas curiosidades sobre essa data. Primeira delas é que ela foi criada pela Unesco, no ano de 1999, durante a 30ª Conferência Geral da instituição. E por que o mês de março? A segunda curiosidade é que esse mês é um mês que simboliza, de certa forma, a renovação, porque ele marca, a proximidade, aí, o equinócio, como a gente diz, da primavera, no hemisfério norte, e aqui no nosso hemisfério sul, a gente sabe o equinócio do outono. Eu particularmente adoro essa estação do ano. O calor, diminui um pouco e a gente entra assim numa meia estação com um clima um pouquinho mais ameno. Então a chegada do outono é marcada, afinal de contas, pelas águas de março que estão encerrando o verão, como já dizem os famosos versos, já que a gente está falando de poesia. Então, por isso, esse mês foi escolhido para o Dia Mundial da Poesia, Além disso, uma outra curiosidade que vocês podem ter, mas Vanina, afinal de contas, qual é o objetivo? É só dizer que a poesia é linda, é importante, é incrível e que merece ser falada, cantada, escrita no mundo todo? Não só. É claro que serve como uma homenagem devida, eu acho, à poesia, que não se traduz apenas em versos rimados ou sem rima, que são os famosos versos livres, versos brancos, não só em poemas necessariamente, mas eu acho que tem poesia no cinema, no teatro, a gente vai falar um pouquinho disso aí ao final do vídeo, enfim, em diversas outras manifestações, culturais e artísticas. Então homenageia a poesia, mas esse dia em especial serve para que também seja lembrada, a necessária e constante renovação, dos movimentos estéticos e culturais, que novos nomes surjam, que novas interpretações para os clássicos apareçam, que movimentos artísticos mais contemporâneos e inovadores possam ser lembrados, que novos autores, poetas, autoras possam também ter o seu trabalho reconhecido, assim como uma oxigenação, de todo esse universo. E além disso, algo que eu achei também bem bacana, que eu pesquisei a respeito, é que a Unesco, nessas conferências anuais desde 99, os seus diretores e diretoras gerais se pronunciam muito sobre a data, e vêm a público para dizer que eles gostariam de, na verdade, valorizar, destacar a diversidade cultural e a diversidade de línguas que existe no mundo. E aí é que eu chego a uma outra curiosidade que talvez vocês não saibam. Existem mais de 7.000 línguas vivas que estão sendo neste instante, faladas aí no mundo todo. Vejam que número alto. É claro que existe um conjunto de cerca de 20, um pouco mais, um pouco menos, de línguas que são consideradas aquelas que têm um maior destaque no cenário econômico, social, enfim, cultural, em razão da quantidade de falantes, e assim por diante, dentre elas, inclusive a nossa, pessoal, que é a língua portuguesa, língua inglesa, italiana, francesa, a gente sabe, mas vejam como esse universo é tão pequenininho, tendo em vista esse mundo, de línguas e variações linguísticas e dialetos, imaginem só, e línguas, na verdade, que não são consideradas línguas ou sequer são conhecidas, que são faladas assim em cantinhos aqui e ali, muito distantes, por um grupo muito pequeno, muitas das vezes, ou que são consideradas apenas dialetos, enfim, porque também tem uma dificuldade até de conceituar o que é uma língua nacional. Mas vale a pena que a gente pense nessa amplitude aí tão grande. E aí eu chego a uma outra curiosidade, que afinal de contas, tantas línguas faladas, escritas aí durante todo o tempo, a todo tempo e no mundo todo, no globo todo, no planeta todo,
né? Como é que a gente faz? O que é poesia? Imaginem quanta poesia é criada e é produzida em todas essas línguas. Então eu acho que uma definição mais ou menos imprecisa, mas só para que a gente possa, né, um pouquinho entender e conversar aqui, é que a poesia pode ser entendida como uma elaboração, eu acho assim, da linguagem, que explora uns recursos mais voltados para a musicalidade, né, para a sonoridade, para o lado mais sugestivo, né, que a linguagem, claro, tem e oferece, é tirar um pouco a linguagem do cotidiano, daquela mesmice, talvez, do sentido muito literal, de um ponto de vista muito prático e pragmático das coisas, de palavras que até se desgastam bastante no nosso dia a dia, né? E dá um destaque para esse caráter de sugestividade, do caráter metafórico também, né? Assim, e super sonoro, musical e impactante que a linguagem pode oferecer. E se a gente tiver mais uma curiosidade, que é a de saber qual o verso mais famoso na história mundial da poesia, para que possa marcar então exatamente essa data que a gente está discutindo aqui, é claro que pode haver controvérsias, enfim, isso é muito relativo, muito subjetivo, mas um verso em particular eu vi que é super apresentado com muita frequência como um dos mais importantes e mais conhecidos no mundo todo, que é o verso To be or not to be, that is the question. Ser ou não ser, eis a questão, versos pronunciados pela querida personagem de Hamlet, que é icônica na nossa literatura e cultura. E não à toa, na próxima semana, olha só que legal, a gente vai fazer a resenha dessa peça teatral de Shakespeare, Hamlet, né? Acho que vale a pena conversar um pouquinho sobre ela. E eu finalizo o vídeo indicando versos que me marcaram demais na minha história. Quando eu já cursava letras na Unicamp, eu tive aulas de língua francesa e lá um professor muito querido que me marcou muito oferecia aulas super interessantes em que ele fazia leitura em voz alta, declamação de poemas, principalmente escritos no século XIX por diversos poetas, simbolistas, enfim, da literatura francesa. Escutávamos canções de Edith Piaf, era uma delícia. E ele me marca porque me apresenta versos que têm uma musicalidade, né, sobre a qual a gente conversou agora há pouco, assim, incrível. Porque ele lia muito em francês, no original, né, esses versos, do poema intitulado Chanson d'automne, ou A Canção do Outono. E a gente acabou de falar justamente de outono, Dia Mundial da Poesia, comemorado justamente nessa entradinha aí de outono, né? Chanson d'automne foi um poema escrito, né, no século XIX por Paul Verlaine, né? Paul Verlaine é um nome, a gente sabe aí também bem marcante, né, do século XIX, da literatura francesa e mundial, né? E os versos me marcaram porque ele mostrava, né, pra gente que as rimas, enfim, a escolha das consoantes, vogais, da quantidade de sílabas na construção, na elaboração, né, desses versos fazia com que nós parecêssemos, né, ouvir o som do violino que aparece referido aqui. Me deem licença para fazer a leitura, olha só que arriscado, dos versos em francês no original, para que vocês sintam um pouquinho da música, né, presente aqui, e depois, é claro, eu apresento aqui apressadamente a minha tradução, só para que vocês possam acompanhar. Vejam só que legal. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Não tem uma sonoridade linda? A gente parece que vai sendo assim seduzido por esse barulho que remete também a essa questão dos violinos. Então, os suspiros longos dos violinos do outono, que pode ser também a questão do vento, do farfalhar das folhas, enfim, né, daquela música característica, né, dessa estação do ano, abençoam meu coração com um langor, uma languidão monótona, né? Claro que eu fiz aqui, gente, uma tradução assim muito apressada, né? Leiga
só para que vocês sentissem um pouquinho isso. E foram versos que me marcaram demais, então eu gostaria agora de saber de vocês. Se vocês têm versos assim também tão queridos, sabe? Que marcaram, versos favoritos, para que a gente viva, dê os parabéns aqui à poesia e lembre de que vida sem poesia não vale a pena. É uma vida muito prosaica, muito chata, muito monótona, como aqui a languidez, né, monótona desses sons do violino. Escrevam aí para mim nos comentários, tá? Os seus versos favoritos para que eu possa conhecer. E semana que vem tem mais, e tem Hamlet, tem Shakespeare aqui na nossa Casa na Arte, tá bom? Beijos, até lá!